Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal Alexandria e a nossa aula de hoje vai ser Tales de Mileto. A minha intenção nessa aula é trazer para vocês algumas informações importantes sobre a vida de Tales, como ele desenvolveu, como ele criou a sua ideia, quais são os fatos que ele transformou, enfim, qual a sua figura histórica, né? Porque muito se fala sobre a filosofia, que Tales e tal. Mas o que de fato fez Tales ser o grande Tales, né? O que levou a ele fazer tudo isso? Enfim, nós vamos ver aqui na nossa aula. Antes de mais nada, se inscreva no meu canal, coloque aqui o sininho, que ative o sininho para que você receba todas as vezes que eu for postar algum vídeo no canal, você receba uma notificação. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, pode mandar e-mail de suporte, entrar em contato também, ou colocar nos nossos comentários. Ok? Então vamos lá. Tales de Mileto. Né, pelo amor de Deus. Qual foi a cidade que Tales de Mileto viveu daí? Mileto, né? Óbvio. Né? Então, naquela época era muito comum esses grandes filósofos receberem o nome da cidade onde ele desempenhou o papel de cidadão, vamos colocar assim, principalmente quando se trata de Grécia, tá? Então, o que nós vamos pensar? Tales viveu do ano 642 até o ano 546, praticamente quase 100 anos né, de vida. Tales, ele se torna antes de Cristo, tá, galera? Tudo isso antes de Cristo. Se você for parar para pensar, não é tão antes de Cristo assim. Pensando que, como as pessoas, às vezes, quando a gente está dando aula, quando a gente coloca lá a Grécia Antiga, o povo imagina uma Grécia muito anterior a Cristo, e não foi tão anterior assim, né? Nós temos aí uma proximidade muito grande. Enfim, Mileto era uma cidade considerada um dos grandes centros populacionais das cidades-estados gregas, né? Quais eram as grandes cidades-estados gregas aqui, para vocês entenderem melhor? Era Esparta, Atenas e Mileto. São as três maiores cidades gregas da época, tá? Aqui eu não vou entrar tanto no mérito, mas eu dei uma aula, uma das primeiras aulas aqui no nosso canal, eu dei aula de cidade-estado, explicando como era formada uma cidade-estado, como ela se desenvolveu e tudo mais. Então, se você quiser clicar aqui para ter esse conhecimento mais, para você conseguir ter essa visão do que era uma cidade-estado grega, pode facilitar para você, tá bom? Então, as cidades-estado, elas tinham uma certa importância, porque cada cidade-estado era politicamente independente, mas culturalmente elas possuíam uma certa semelhança. Então, isso facilitava o quê? A transição e o movimento estrangeiro, comércio, trocas, escambo, enfim. Né? Então, o que acaba acontecendo? Tales, ele veio de uma família, possivelmente, muito do que esses caras aqui que a gente for citar, a maioria são suposições, tá? Pela rotina de vida que se sabe da vida desses homens e da sua tamanha importância e influência. Mas vamos lá. Provavelmente Tales veio de uma família de comerciantes, porque constantemente ele citava culturas que ele ia conhecendo e tudo mais, ou realidades diferentes. Então, se ele tem esse acesso de realidades diferentes com frequência, provavelmente ele era um comerciante. Ou ele era um grande diplomata de Mileto, ou seja, um aristocrata, alguém que trabalhava com essas questões. Resumindo, de um modo geral, Tales não era uma pessoa, um camponês comum, um artesão. Ele era uma pessoa que vinha de uma família ou nobre ou comerciante por conta dessa relação que ele vai ter com outros povos. Tales é considerado, até mesmo pelo próprio Aristóteles, como o primeiro filósofo da história.
Mas o que faz Tales se tornar o primeiro filósofo da história? Essa mistura cultural que ele vai conhecer, essa mistura de ideias, essa mistura de realidades que ele vai encontrar. Por quê? Professor, você não acabou de falar que as cidades-estados eram unificadas culturalmente? Por que o senhor está falando constantemente essa diferenciação cultural? Mileto era uma cidade que ficava na Grécia Oriental, né? Então, uma das partes finais ali da Grécia. Ou seja, Mileto não tinha sua relação com cidades-estados gregas, mas tinha relações com outras cidades lá mais para a Ásia, ou até mesmo para a Mesopotâmia, e por aí vai, na região ali da Ásia Menor e tudo mais, que é a Turquia, enfim, Egito, ele provavelmente teve acesso. O que estimam é que ele chegou a ter acesso com a Ásia Menor ali, até a Mesopotâmia mais ou menos, Fenícia, Egito e a ilha de Creta, né, que entra ali no contexto cultural grego. Então, falam que Tales passou por essas cidades, estimam que ele passou por todas essas cidades, essas regiões também. E isso começou a fazer Tales indagar-se sobre quem está certo. Quem seria a pessoa correta aqui? Qual cultura estaria certa? Resumindo, o que é a verdade? Qual dessas ideias que estamos vendo, essas realidades que estamos vendo, qual é a verdade? Profundo isso. Eu gosto de dizer o seguinte também. Tem uma aula minha que eu falo sobre a origem da filosofia, que fica ali. Vou colocar aqui no link, é mais fácil para você procurar até no canal. Mas a origem da filosofia, eu explico mais ou menos essa importância desse questionamento da busca da verdade. E na busca da verdade, Tales se encontrou com um questionamento sobre a origem das coisas. Então, Tales ele cria a famosa linha filosófica pré-socrática, que vai se basear na origem das coisas no quesito natural, pela natureza, os elementos naturais. Então, vai surgir vários filósofos aqui, não vou entrar no aspecto filosófico porque a aula daqui é mais biográfica, mas, e aí? A origem de tudo é a água? É o fogo? É a terra ou é o ar? Né? No caso de Tales, se não me engano, ele era da ideia da água, né? Mas eles estavam nessa dúvida, né? E, nossa, professor, mas que loucura, né? Eles são meio... como que eles poderiam pensar isso? Gente, pelo amor de Deus, nós estamos falando aqui de 640, 600 anos antes de Cristo. Um homem começasse a indagar-se disso nessa época, cara, era algo de fato diferente. Então, a origem da filosofia com Tales vai levar à fama de Tales. Esses questionamentos de Tales vai levar ele a ser famoso, a conhecido, grande Tales de Mileto. Então, ele vai lá e o que acontece? Uma outra característica que mostra essa questão de que provavelmente ele veio de uma família nobre ou de uma família comerciante. Com isso, ele começou a se aprofundar nesses questionamentos. Então ele vai estudar trigonometria, ele vai estudar geometria, astronomia, e ele começa, nesse contexto, a fazer... Como eu posso explicar isso? Ele começa a fazer previsões através da astronomia e da matemática. E nessas previsões, ele apostava muita coisa. Então, ó, por exemplo, as pessoas falam assim, pô, será que vai chover? Tá, eles falam assim, se eu acertar se vai chover ou não, você dá todas as suas ovelhas a mim? Aí o cara, sim, pode ser. Aí ele falava, aí ele acertava, ele pegava essas ovelhas e devolvia. Ou pegava umas outras coisas e matava. Para mostrar para as pessoas que o que não importa, os bens materiais não importam tanto quanto a sabedoria, o conhecimento. E aí as pessoas começaram até mesmo a deduzir Tales como um semideus, algo do tipo. E Tales nunca gostou disso.
E ele sempre refutava, dizendo da seguinte maneira: eu somente sou um filósofo que cultivo e sou amigo da verdade, sou amigo da astronomia, sou amigo da natureza. Então, ele conseguia deduzir muitas situações. Ele conseguia, por conta dessa trigonometria, automaticamente. Vocês acham mesmo que uma pessoa comum, um simples camponês, ia se preocupar tanto com isso e ia ficar tão famoso nas cidades gregas rapidamente? Não. Então, Tales, ele acaba, além dessas viagens, quando ele começa esses movimentos filosóficos, ele continua fazendo as suas viagens e automaticamente ele acaba propagando as suas ideias. Então, ele chegava nas cidades que ele ia comercializar, ou enfim, fazer o que ele deveria fazer, se caso ele fosse nobre e resolver alguma situação, e ele acabava propagando essa sua filosofia. Isso foi para a Ásia, foi para Creta, aquelas regiões que eu citei para vocês. Nessas viagens, ele teve muito acesso a sacerdotes, ele teve muito acesso também a aristocratas, a filósofos, a pensadores, astrônomos. Então, ele começou a tentar combater a visão mitificada de, por exemplo, se está tendo uma tempestade é porque Poseidon está com raiva. Então, Tales ele queria tirar um pouco isso da cabeça das pessoas. Então, ele começou a propagar o seu conhecimento, aprimorar, e cada vez mais que ele aprimorava, ele foi vendo a necessidade de ter um conhecimento constante. E não só isso. Eu preciso manter o meu conhecimento. E como que eu vou manter o meu conhecimento? Como que eu vou levar esse meu conhecimento a ficar ali estável? Né? Eu gerando discípulos. Então é onde ele cria a primeira escola filosófica da Grécia, que é a escola jônica. Ele cria a escola jônica que, professor, essa escola jônica é igual à escola que eu participo? Claramente que não, criatura. O que seria? É um lugar específico reservado a pessoas para pensar, refletir e questionar. Então, Tales, ele leva os seus discípulos, aquelas pessoas que querem se aprofundar cada vez mais naquele lugar, e ali ele começa a criar aulas, a criar sistemas, métodos de conhecimento, ao ponto de se tornar a grande escola jônica, que vai surgir grandes nomes como Pitágoras e Zenão. Então, Tales vai criar grandes questões sobre estudos sobre si mesmo, né? Como se autoconhecer, como se autoavaliar. Mas aonde que ele fica famoso? Na matemática. Por isso que Tales de Mileto ele é mais famoso na área matemática, assim como Pitágoras também. A maioria das pessoas que saíram da escola jônica tiveram mais apreço a este olhar mais da exatas, né? Vamos dizer assim, mais matemáticos e geométricos. Enfim, quando ele compila todo esse mundaréu de alunos, Tales começa a ser perseguido, o que é comum, galera, naquela época, você perseguir um filósofo. Porque o filósofo, ele fazia a pessoa refletir, correto? Correto. Se ele está refletindo, ele não vai cair nas mazelas dos grandes reis ou, enfim, aristocratas das suas cidades. Então, Tales começa a ser visto, não só ele como os outros filósofos também, como uma ameaça para o Estado, para a organização política. Isso faz com que ele acabe sendo perseguido, de um certo modo, não igual a outros, por conta de que ele foi aquele primeiro, aquela questão de que tudo é novo e tudo mais. Ele foi bastante questionado pelas autoridades de Mileto, por exemplo. Tá? Enfim, com tudo isso, ele vai desenvolver os seus conhecimentos.
E ele então vai deixar um legado. Sobre a morte dele, como que aconteceu? Né? Nossa, professor, ele morreu praticamente com 100 anos, né? Era comum naquela época? Sim, de certo modo era comum as pessoas viverem bastante tempo. Mas, professor, por que os índices de mortalidade, quando se trata daquela época, é mais baixo? Porque, primeiro, não tinha uma medicina tão avançada, mas também, claro, não tinha tanta doença. Mas o principal critério do porquê a taxa de mortalidade era uma idade baixa era por questão do número excessivo de guerras. Tá? Então, Tales, ele falece mais velho, então ele teve muito tempo para propagar a escola jônica. Professor, ele ia fundando escolas pelas cidades locais que ele passava? Não, ele pegava as pessoas de lá e levava para Mileto. Este era o movimento comum de um filósofo, levar as pessoas até Mileto, levar as pessoas até a sua escola, no caso dele, que era Mileto. Acreditam que ele morreu de morte natural, em público. Como que morre de morte natural em público? Acreditam que ele estava num evento público, isso aí é o que, né, de fato, não tem muita fonte que prove isso, porque é uma questão muito específica, e quando se retrata a questão antiga, a gente toma bastante cuidado com questões tão específicas. Que ele estava no evento público e ele simplesmente faleceu lá no meio. Alguns falam que é de velhice mesmo, porque ele já estava velho, outros falam que é parada cardíaca, infarto, enfim, um possível infarto. Naquela época eles usavam o termo infarto? Claro que não. Né? Enfim, então, Tales de Mileto se torna o grande homem da filosofia e o grande homem que vai se tornar referência para os estudos pré-socráticos. E aí fica marcado na história como o primeiro filósofo por causa desses questionamentos relacionados à origem da vida, das coisas, e também sobre a verdade, o que é a verdade, como buscá-la, como ser um amigo da verdade. Ok? Ficou alguma dúvida sobre a vida de Tales, sobre as características? Não se sabe muito, de fato, teve muita informação sucinta, mas é por causa da escassez de fonte. Ok? Muito obrigado por ter ficado até o final dessa aula. Coloque nos comentários qualquer dúvida, qualquer comentário, elogio, crítica que você tiver. Se inscreva no meu canal, curte esse vídeo. Também não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações do canal Alexandria. Muito obrigado e eu te espero na próxima aula.